Nesta aula, vamos falar sobre as crenças. Eu te recomendo, antes de iniciar a aula, que ponha aí o fecheiro no pause. Vai buscar um chá. Uma canequinha de chá e põe aí ao lado para ouvir isto com muita calma. Tá bom? Para ter aí condições para fazer esta aula aqui com muita calma. Se for no verão, quem ouvir esta aula no verão, vai buscar um refresco. Tá bom? Para ter aí as condições ideais para trabalharmos este tema. Porque agora é que a brincadeira começa. Falamos aqui das crenças. Então, na aula passada, eu deixei-vos uma ferramenta muito prática, a grelha das metas. E eu vou confiar que tenha feito, que não esteja a ouvir esta aula por curiosidade mórbida, antes de ter feito o trabalho da aula passada, porque aí está a saltar fases, portanto, se não fez, vai parar o áudio e vai fazer a grelha das metas e depois volta aqui a este áudio. Se fez, já tem um panorama daqueles 4 quadrantes que nós falámos sobre a grelha das metas. Já sabem o que é que tem e quer manter, o que é que tem mas que se quer libertar e aquilo que não tem e quer alcançar. E agora, aqui uma coisa, e porquê é que está aqui o áudio, esta aula sobre as crenças antes do resto do curso, da definição de objetivos e das várias áreas da nossa vida. O que é que se passa? Nós muitas vezes, entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós alcançamos, claro, tem milhentas circunstâncias exteriores a nós. Tem o destino, tem Deus, tem o governo, tem a conjuntura social, tem não sei quantas entidades, não é? Shiva, Ganesha, não sei mais o quê. Tem a sorte, tem o azar, enfim. Tem muita coisa. Isso aí, depende da crença de cada um, não é? da visão de cada um. Só que isso aí é algo exterior a nós. Digamos que nós não controlamos. Mas há uma coisa, há um aspecto, quase uma entidade cá dentro da nossa cabecinha, que condiciona, sim, quer o percurso entre aquilo que nós não temos ou que nós queremos alcançar e a realidade efetiva, aquilo que nós efetivamente alcançamos, que são as crenças. E como as crenças muitas vezes são algo inconsciente, muitas vezes nós não temos noção dessa crença. E estou a falar aqui de crenças que bloqueiam. Está bem? Vou detalhar já com calma. Vamos ao fundo desta questão, porque isto é importante. Isto condiciona a nossa vida, para bem e para mal. Vamos ver aquilo que condiciona as crenças que nos limitam. Não as crenças positivas que nos fazem dar para a frente, que nos fazem ter sucesso, que nos fazem acreditar que conseguimos alcançar as coisas. Vamos falar aqui nas crenças que nos limitam. Naquilo que nós acreditamos que para nós é verdade e que não corresponde à realidade objetiva, mas nós não temos noção disso. Porque uma crença, digamos que eu até costumo dizer, são as regras da nossa vida. Nós escolhemos, nós acreditamos, nós decidimos, nós julgamos, e começa muito aí no julgamento. Nós julgamos com base nas nossas crenças, naquilo que nós acreditamos que é assim. Só que aquilo que nós achamos que é assim, muitas vezes na realidade não é. Só que na prática, na nossa vida, sabem uma coisa? Isso tanto faz. Tanto faz que na realidade não seja assim. Sabem porquê? Porque na nossa cabecinha, na forma como nós olhamos, como nós vemos a situação, para nós é assim. É daquela maneira. E não adianta vir alguém dizer que não é e pensa de outra forma. Não adianta. Então, o bloqueio começa cá dentro. Algumas das crenças limitantes, nós temos noção, nós conseguimos identificá-las e ter consciência delas, que é o primeiro passo, né? Para nós podermos libertar-nos dessas crenças, ou ultrapassá-las, ou de alguma forma fazer aqui um trabalho de questionamento sobre a validade dessas crenças. O primeiro passo é ter consciência delas, tomar consciência dessas crenças que nos limitam. Porque quando elas estão lá bem no nosso inconsciente, elas estão a comandar a nossa vida, estão a comandar a nossa visão da vida, do mundo, as nossas escolhas, os nossos julgamentos, estão a comandar isto quase
a comandar-nos a nós, não é? E sem nós termos noção de que isso esteja a acontecer, efetivamente, na nossa vida, mas está. Então, esta aula é para ir precisamente ao fundo das crenças, explicar aqui o que é que são as crenças limitadoras, para depois ficar mais claro também, nas próximas aulas, a análise que vai fazer às áreas da sua vida, para ficar mais clara essa análise, para facilitar, porque se entender o que é que são estas crenças limitadoras e se começar a procurar identificá-las na sua vida, vai facilitar o seu trabalho em relação à definição de objetivos e também ao plano de ação que possa desenhar para alcançar esses objetivos. As crenças, elas são regras que nós usamos para nos ajudar a viver. Elas, no fundo, dão funcionalidade à nossa vida. Elas não são a realidade objetiva, como eu já referi, mas são hábitos de pensamento. São pensamentos, são formas de ver o mundo nos quais nós acreditamos que é assim, exatamente assim. As crenças, então, são hábitos de pensamento. Elas têm muitas vezes como base experiências passadas. Portanto, aconteceu uma vez no passado, ou aconteceu várias vezes, e nós julgamos que é sempre assim, ou vai ser sempre assim. Claro, faz sentido porque, por um lado, se nós pensarmos, nós aprendemos muito, as aprendizagens que nos são úteis à vida, nós aprendemos muito por comparação. Não é? Nós não aprendemos, por exemplo, abrir uma porta, utilizar a maçaneta de uma porta. Nós fomos aprendendo muito por comparação. Nem todas são iguais, mas sabemos que um mecanismo, mais coisa menos coisa, um puxador diferente do outro, ou ligeiramente diferente, ou completamente diferente, ou uma chave diferente, maior, mais pequena, não importa. Nós sabemos que o mecanismo é mais ou menos aquilo. Então nós aprendemos muito por comparação. Nós aprendemos a abrir uma porta, ou duas, ou três, e vamos generalizando essas aprendizagens para todas as portas da nossa vida, literalmente falando. E fazemos assim também com outro tipo de áreas. Nós aprendemos muito por comparação ao longo da nossa vida. Em alguns aspectos, como isto de abrir portas, é positivo. São aprendizagens que nos ajudam, que dão a tal funcionalidade à nossa vida. Nós não temos que estar sempre a aprender de raiz qualquer coisa. Mas em algumas outras circunstâncias, acabam por nos limitar. E é então aqui que vamos focar. Portanto, as crenças são pensamentos habituais. E agora estou aqui a guiar pelo que está escrito no livro Lean Coaching. Quem tiver o livro até pode guiar-se diretamente pelo livro em si. E elas são pensamentos e são, digamos, uma estimativa face à realidade. Não são a realidade objetiva. E é muito isto que tem que ter presente. As crenças são uma projeção da realidade, uma estimativa face à realidade, não correspondem à realidade objetiva. Claro que nós nem sempre temos facilidade em distinguir isto, mas racionalmente fiquei já com esta informação. Tome nota até, está bem? Tome nota. Claro que nos ajudam a funcionar no mundo, a perceber também a forma como é que o mundo parece funcionar. E nós aceitamos as crenças como se fossem factos. E temos crenças sobre tudo na nossa vida. Nós temos crenças sobre outras pessoas, sobre as atitudes, sobre os comportamentos. Temos crenças sobre nós mesmos. Nós acreditamos, e pensa até aí para si, no seu caso específico, acredita que é bom ou boa a fazer o quê? Que atividades é que acredita que faz bem, que tem jeito, por exemplo. E que atividades é que acredita que não tem jeito nenhum. São crenças. São sobretudo crenças, aliás, que nos bloqueiam. Porque, e entra já um dos aspectos importantes em relação às crenças, que é questionar. Porque eu posso dizer assim, eu não sei cantar. E não é só uma crença, não é uma realidade. Agora vocês vão estar a pensar assim, mas ela está a dizer que não corresponde à realidade. Não, nem sempre correspondem. Mas no meu caso, a minha crença, aquilo que eu acredito piamente é que eu não sei cantar. E vocês também ao acreditarem nisso ou isso. Mas, o que é que isto pode levar? Eu acredito que não sei, ou pior, eu posso acreditar que eu não consigo cantar. Que não é verdade, porque o primeiro passo é questionar. Porquê? Se eu questionar, não quer dizer que eu vá sair para aí a fazer figuras ridículas, a cantar por todo lado, não é? Enfim,
que é uma desgraça autêntica. Mas, se eu quisesse muito cantar, não é o caso, mas se eu quisesse muito, eu podia questionar isto. E será que eu não consigo mesmo? E será que se eu tivesse aulas de canto, será que? Ou seja, questionar a crença, aquilo que eu acredito que não dá, que não é possível, que eu não consigo, que eu não tenho competência para. E quando nós questionamos isto, e eu aqui não quero atirar ninguém para o abismo, está bem? Não quero dizer assim, acha que não, mas vá lá. Não. Acho que deve ser sempre um processo pensado. Então, as crenças são pensamentos habituais. Para já são pensamentos, tenho que ter isto ciente, não são a realidade, são uma estimativa face à realidade. Não correspondem à realidade objetiva, mas formam os nossos modelos mentais. Portanto, ajudam-nos a perceber, a entender, ou pelo menos a interpretar como é que o mundo funciona. E nós temos crenças sobre tudo à nossa volta. Nós temos crenças sobre as outras pessoas, sobre os comportamentos, sobre as atitudes, sobre os relacionamentos, sobre o mundo, sobre a vida. Temos crenças sobre aquilo que achamos que é possível ou que é impossível. E temos crenças também sobre nós próprios. Temos muitas crenças sobre nós próprios. É muito nessas que temos que trabalhar aqui, porque acabam por depois refletir também a nossa perspectiva do mundo e por condicionar o nosso trabalho com os objetivos. E nós fazemos aqui fazemos um investimento pessoal nas nossas crenças, mesmo naquelas que são negativas. Por exemplo, nós muitas vezes temos aquele tipo de profecia, não sei se já aconteceu consigo, mas aquela profecia que é, eu já sabia que isto ia correr mal. Eu já sabia que não ia dar certo, já estava à espera. Então, isto parece que, de certa forma, parece que nos dá assim uma certa satisfação interior, porque nos dá uma sensação de controlo, que é, eu estava à espera que corresse mal, correu mal, eu interpreto bem o mundo, eu interpreto bem a vida, porque eu achei que ia correr mal e de facto correu, é porque eu não sou tão burra assim. Porque eu até sei como é que isto funciona. Olha, eu esperava que corresse mal e correu, então, espera lá. E nós investimos muitas vezes nestas profecias autorrealizáveis. E que em algumas situações, quando é para o bem, elas vão agir como uma motivação. Não é? Se eu disser, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que ia ser capaz. Eu sabia que podia demorar muito tempo, mas que eu ia chegar lá. Essa é uma crença positiva. Age como uma motivação. Outras, as tais crenças limitadoras, agem como obstáculos perante aquilo que nós queremos fazer. Queremos de coração, porque muitas vezes as próprias crenças, nós já nem dizemos assim, eu quero isto. Se pensar na grelha das metas, pode acontecer o quê? Quando está no quadrante de eu não tenho e eu quero, e pode acontecer assim, não sei se aconteceu, não é? Quem fez o exercício, se isso aconteceu. O pensamento é este, eu vou tentar reproduzir aqui o que é que vai na cabecita aí dentro. Normalmente é assim. Eu querer, eu queria aquilo lá, eu queria, a gente já nem quer, a frase já nem está no presente, eu queria, e depois vem, mas, ou seja, eu queria, mas, querer mesmo, era aquilo, e nós já vemos aquilo, seja lá o que for, não é? Seja relacionado com uma situação material, seja com relacionamento, seja com uma situação na vida profissional, parece que às vezes nós olhamos para esse objetivo, para essa meta, para aquilo que nós queríamos, mas parece que está noutra galáxia. Está lá longe. Não é até se tentar visualizar. Tente visualizar. Parece que não vê uma coisinha assim pequenina, lá ao fundo do horizonte, quase inalcançável, muito longe. Então está aí uma crença limitadora a criar essa distância entre aquilo que quer, mas já nem queria. E depois vem o mas. Eu queria, mas já não tenho idade. Eu queria, mas já não tenho dinheiro. Eu queria, mas eu não tenho tempo. Eu queria, mas ninguém me ajuda. Eu queria, mas neste país não dá. Eu queria, mas o destino não quis. Eu queria, mas o governo... Eu podia continuar, né? Podia continuar não sei quantos áudio atrás de áudio, com exemplos de quê? De crenças
limitadoras. De crenças limitadoras. Que isto que eu estive aqui a dizer são crenças limitadoras que já estão a pôr o obstáculo entre aquilo que nós queremos e o alcançar aquilo que nós queremos. Porque às vezes nem iniciamos o percurso. Porque repare, quando quer uma coisa e acha que não é possível, que não dá, que não tem tempo, que não dá, tem um limite qualquer, como é que é a sua motivação para esse objetivo? Eu respondo, não tem. Nem começa. Porque se acha que não vai dar, nem começa. É a tal história do eu queria, mas... E ficamos por aí. Eu tinha o sonho de... Eu tinha, já nem tenho sonho, eu tinha. É assim que fica na cabeça. Quando as crenças são positivas para nós, quando elas nos motivam, quando elas promovem a ação, é positivo nós mantermos. Agora, quando nós temos este tipo de crenças que nos limitam, que nos estão a impedir de agir, que nos estão a bloquear, esses resultados não são positivos para nós e é aí que eu quero chegar. É nessas crenças que eu quero que pare, que as identifique e que pare e que repense essas crenças. Porque as crenças podem mudar. As crenças limitadoras que têm podem mudar. As crenças são pensamentos e nós podemos escolher aquilo em que nós acreditamos. Nós podemos escolher aquilo em que pensamos. Se estiver a fazer muita confusão aquilo que eu estou a dizer agora, porque eu já tive alturas da minha vida que fez. Eu, quando comecei a ouvir esta conversa, nós podemos escolher aquilo em que pensamos. Oh, meu Deus. Eu não acreditava. Porque eu parece que estava hipnotizada. Eu parece que estava macumbada em certos assuntos que eu só conseguia pensar daquela forma. Eu não conseguia ver outra alternativa. Eu não saía daquilo. E eu lia livros, eu lia sobre estes temas do coaching, de crenças, de tudo. Eu estudei isto a fundo, não é? Eu estudei treino mental, eu estudei hipnose, eu estudei a forma como o nosso cérebro processa os pensamentos, a análise de eletroencefalogramas, de ressonâncias magnéticas ao nosso cérebro, tudo isso nos ajuda a perceber e a explicar como é que o nosso cérebro processa. Eu fui ao fundo da questão e mesmo assim, com tantas evidências, eu tive dificuldade em perceber isto, só percebi com a prática. Por isso, se estiver a fazer confusão, vamos com calma. Está bem? Vamos com calma e não vamos fazer tudo de uma vez. Vai passinho a passinho. Mas certo é, as crenças podem mudar porque as crenças são pensamentos. E sim, nós conseguimos treinar o nosso cérebro a acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Sim, isto é possível. E estou eu a falar que sou uma pessoa muito cética e, como acabei de dizer, eu estudei muito e duvidei muito sempre. Duvidei durante muito tempo. Está bem? Então, vamos com calma, mas com esta certeza. Porque é que isto às vezes é difícil de entender? Para algumas pessoas, para outras é simples, as pessoas vão e fazem. Mas para quem desse lado tiver dificuldade? Porquê é que é difícil questionar? Porque se a crença é algo em que nós acreditamos verdadeiramente, nós muitas vezes temos dificuldade em questionar, em duvidar, porque nós acreditamos que é assim. Parou logo ali. Só que, tal como acontece com outros hábitos que nós temos na nossa vida, por vezes nós nem sequer estamos conscientes disto e do impacto na nossa vida e estamos a agir sempre de acordo com o hábito, ou neste caso de acordo com a crença, que é um hábito de pensamento. E nestes casos, quando as crenças são negativas, estão a condicionar a nossa vida, estão a condicionar o nosso sucesso, a nossa felicidade. E por isso é que vai ser tão importante este trabalho com as crenças. Eu vou dar agora alguns exemplos de crenças limitantes e vai ouvir e vai ver se se identifica com algumas destas expressões, destes exemplos de crenças gerais, de várias áreas da vida. Então, ninguém me compreende. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu quero. Ou eu nunca vou conseguir ter aquilo que eu quero. Outra, relacionada com o dinheiro, que é uma área, meu Deus, tanta crença limitante. Falta-me sempre dinheiro. São demasiado exigentes comigo. Exigem demais de mim. A minha família exige demasiado de mim. O meu chefe exige demasiado de mim. Os meus amigos exigem tanto de mim, não me compreendem. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém quer saber. Aquilo que eu quero fica sempre de lado. A minha vontade nunca é ouvida. Eu sou sempre o último ou a última. Não consigo fazer nada bem. Por mais que me esforce, eu não consigo fazer bem. Estou sempre doente.
Não sou capaz, não consigo. O amor não é coisa para mim. Ou já não tenho idade para amar. Ou já não tenho idade para casar. Ou não tenho o dinheiro que preciso. Ou não tenho o espaço que preciso. E depois vem todo aquele conjunto de adjetivos que nós pomos cá para cima para nos limitar, para nos sabotar, que é sou demasiado qualquer coisa. Ou sou demasiado velho, ou sou demasiado jovem, ou sou demasiado gorda, ou sou demasiado magra, ou demasiado alta, demasiado baixa, demasiado preguiçosa, demasiado pobre, demasiado ocupada. Ou então, não sou suficientemente jovem ou velho, ao contrário, está bem? Não ser suficiente, não ter ali aquela característica que acreditamos que tínhamos que ter. São alguns exemplos, poucos, de crenças negativas. Está bem? Se identificou com algumas, já pode tomar aí algumas notas. Se não, pense, como eu dizia há pouco, se não forem exatamente estas palavras, às vezes por palavras idênticas, mas a crença que está por trás é a mesma. Então, se as crenças são hábitos de pensamento, são formas habituais de nós entendermos, de interpretarmos a realidade, e nós conseguimos alterar os nossos hábitos, porque conseguimos, e até se calhar é mais fácil pensar em alterar hábitos do que em alterar pensamentos. Não é? Para quem é assim mais prático, mas são hábitos de pensamento. Se nós conseguimos alterar os nossos hábitos, seja de alimentação, de exercício físico, de hora de acordar, hora de deitar, nós também conseguimos alterar os nossos hábitos de pensamento. Portanto, nós conseguimos alterar as nossas crenças limitantes, as nossas crenças negativas. Porque nós não somos a nossa mente. Você não é a sua mente. Porque consegue pensar sobre o que está a pensar, ou não? O que é que está a pensar agora? Está a pensar qualquer coisa. Então, se consegue pensar sobre aquilo que está a pensar, é porque se consegue dissociar dos seus pensamentos e consegue identificar aquilo em que está a pensar. Ora experimente agora. Faça isto. O que é que está a pensar? O que é que vai nessa cabeça? Porque pode estar em paralelo. Está, por um lado, a ouvir aquilo que eu estou a dizer e, por outro lado, está aí dentro, na cabecita, a interpretar aquilo que eu estou a dizer. Faz sentido? Não faz sentido? Olha, nunca tinha pensado nisto. Ou realmente é verdade? Qualquer coisa. Mas está a ouvir e está a interpretar. Está a encaixar, está a ver aquilo que eu digo onde é que encaixa na sua realidade. Está a julgar de acordo com as suas crenças. Se consegue fazer esta dissociação, consegue também identificar os seus pensamentos e, portanto, consegue identificar as suas crenças. E também consegue perceber quando a crença é positiva ou quando é negativa, porque um pensamento positivo normalmente faz-nos sentir bem. Dá-nos força, dá-nos motivação. Um pensamento negativo faz com que se sinta mal. Acaba por nos limitar, por criar obstáculos. Se nós conseguimos alterar os nossos hábitos, e se as crenças são hábitos de pensamento, nós podemos mudar essas crenças negativas, esses bloqueios, para outras mais positivas. Trabalhar estas crenças limitadoras é uma forma que pode utilizar e que deve utilizar porque está sob o seu controlo, ao contrário de muita outra coisa à volta, né, de outras circunstâncias que não estão sob o seu controlo. Esta pode trabalhar nela. E é uma forma de agilizar o percurso que vai fazer entre onde está e para onde quer ir, pensando no estado atual da sua vida e nos objetivos que tem, nas metas que vai trabalhar. E, portanto, daí ser tão importante repensar, identificar essas crenças limitadoras e repensá-las, como se estivesse a retirar do seu caminho pedras, rochas, em alguns casos, rochas daquelas que bloqueiam a estrada, sabe? Que a gente às vezes vê nos filmes. Cai assim um pedregulho muito grande ladeira abaixo e fica ali a estrada, fica bloqueada. É o que acontece na nossa vida com estas crenças. Parece que às vezes está ali um rochedo à nossa frente que não deixa ir. A gente fica ali, parou ali, não vai mais para a frente. E muitas vezes é uma crença inconsciente que está lá por detrás. E não é a realidade, volto a referir. É uma forma de interpretar a realidade. Queria deixar isto aqui bem explicado sobre as crenças, o que é que são e esta consciência que são pensamentos e que elas nem sempre estão visíveis na nossa vida. Vemos os resultados, mas não vemos o processo de pensamento. Vai ser um trabalho, se calhar não só destas aulas, mas vai ser um trabalho ao longo da vida. É um trabalho contínuo, quase. Que é sempre procurar identificar quais são as crenças que estão a bloquear algo, que estão por detrás de algo. Porque se uma crença
não está a ajudá-lo na vida, não está a permitir que procure alcançar os seus objetivos, então tem que ser mudada. Não está a ajudar, não está a contribuir para o sucesso. É libertar-nos, tem que deixar para trás. Tem que pôr de lado, dizer assim, acabou. Eu vou questionar isto. Eu vou fazer o trabalho necessário para me libertar desta crença. É como ter o exemplo que eu dei há bocado, da rocha no meio da estrada a bloquear o caminho. Pode ser difícil tirar de lá, mas vai ser a visão diferente de, bem, que chatice, está aqui uma rocha, não vai dar, pronto, eu vou ficar aqui parado, fico por aqui, não vou fazer mais nada. Vou sentar no chão a chorar, a culpar tudo e todos à minha volta, não vou fazer mais nada. Ou então, deixa ver que opções é que eu tenho para tirar a rocha daqui, para continuar o caminho. E pode dar trabalho, não estou a dizer que não dá, porque dá. Mas é necessário para que realmente se continue o caminho, para que possa então trabalhar em relação aos seus objetivos. E vamos então fazer o trabalho com estas crenças limitantes. Eu vou deixar um exercício prático para fazer agora no final desta aula, sobre o trabalho com crenças limitantes. É importante que agora pare e que pense, que tente identificar crenças limitantes que tenha na sua vida que estão a bloquear as várias áreas da sua vida. Como eu disse há pouco, pode não ser um trabalho imediato. É importante que agora pare e faça este exercício, mas também é natural que nas próximas aulas e ao longo da vida que se vá dando conta de outras crenças que hoje não está consciente, mas que de repente vão surgir. Então, volta aqui a este exercício. Pôr em prática este exercício de trabalho com crenças limitantes. Tá bom? No fecheiro que fica disponibilizado junto com este áudio. Então, vamos trabalhar. Bom trabalho!